Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, Repórter Justiça. Lago Paranoá, em Brasília, durante um dia de céu azul. Homem se afoga na água. 15 brasileiros morrem afogados diariamente. Estamos falando de uma vítima a cada 1h30. A cada 3 dias, uma criança morre afogada em casa. Mais de 90% dos casos ocorrem por não respeitar os próprios limites, ignorar os riscos e a falta de conhecimento em como agir na hora da tragédia. Os dados são da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa. Homem mergulha até o fundo de uma piscina. Eu, por exemplo, eu sou um grande nadador. David Spielman, muitas médico e medalhas, secretário-geral da Sobrasa. eu surfo quase todos os dias. Eu já me afoguei várias vezes. Então, eu acho que é importante para as pessoas entenderem que o afogamento acontece com todo mundo. E todo mundo que está assistindo agora a gente, se parar para pensar, vai dizer: eu realmente já aspirei água. Eu estava nadando, eu estava surfando, eu estava na cachoeira, alguém me chamou, jogou, deu um splash de água em mim e eu aspirei água. O afogamento é definido como aspiração de líquido em virtude de imersão ou submersão da vítima, podendo causar asfixia, parada respiratória e, em casos mais graves, levar à morte. No Brasil, os homens morrem afogados em média Repórter 6 Leonardo vezes mais Ferreira, do que as Brasília, mulheres. Adolescentes têm o maior risco de óbito. Quase metade das mortes ocorre até os 29 anos. E a região norte do país é a que registra o maior número de pessoas que perderam a vida vítimas de afogamento. Afogamento é esse balanço entre o risco ambiental e a tua competência aquática. Então, às vezes, eu estou acostumado a ir numa praia que é super tranquila, eu vou lá, entro, saio e tal, mas no outro dia tem uma corrente forte, ou o mar está de ressaca, ou está ventando muito. Então, aquela condição de risco mudou. Então, eu tenho que reavaliar se eu tenho competência para enfrentar o risco. Pessoas pulam juntas em piscina. Os acidentes na água geralmente são rápidos e silenciosos, principalmente quando não tem ninguém de olho nas crianças. Quem se afoga mais em piscina? Crianças de 1 a 9 anos de idade. Quem se afoga mais em casa? Crianças de 1 a 4 anos de idade. Então, eu conhecendo o perfil da pessoa que está sob risco, e conhecendo os cenários de risco, eu começo a entender o que eu posso fazer dentro de casa para evitar o afogamento. Foi o que aconteceu com esse designer de moda em Brasília, em uma festa de aniversário. Ele tinha 7 anos. A gente estava pulando na piscina. Jesus Coutrin, designer de moda. A piscina ela era em V, então as bordas dela eram rasas e o centro dela era muito fundo. Em um determinado momento ele me empurrou e acho que com o impacto eu desacordei e senti aquela queimação assim, cada vez que eu tentava respirar, a queimação na minha garganta, no meu peito, queimando assim, queimando mesmo. O pior só não aconteceu porque logo em seguida a irmã mais velha percebeu a situação, pulou na piscina e fez o resgate. Aquele momento pra mim fica até hoje atordoando, porque eu entro em água parada, mas que eu tenho cautela, então quando eu saio com meus amigos e vou entrar em água parada eu aviso, eu não vou nadar até ali, eu fico procurando superfície, lugares no qual eu posso ter tato, para que eu nade um pouquinho e volte seguro ali. Apesar do trauma, com o passar dos anos, ele superou o medo e aprendeu a respeitar ainda mais as águas. Ficou uma lição que o designer de moda faz questão de compartilhar. A dica que eu sempre falo para as pessoas que não sabem nadar da minha idade e também para as pessoas familiares, né, que têm crianças, é a gente estar observando o espaço, né, família, ter a cautela de ver onde está a criança, de procurar, de perguntar, viu fulano, né, de levar uma boiazinha para a criança. Ele tem toda a razão. Em apenas 2 minutos submersa, a criança perde a consciência. Depois de 4 minutos, os danos podem ser irreversíveis. Na tentativa de diminuir o número de casos, a Organização das Nações Unidas definiu 25 de julho como o Dia Mundial da Prevenção do Afogamento. É uma forma de colocar a discussão em pauta e conscientizar a população.
Aliás, há várias iniciativas simples que podem começar dentro de casa. Fechar o banheiro, não deixar nada de balde, bacia, banheira com água dentro. Deixar a tampa de máquina de lavar fechada, a cisterna fechada, caixa d'água fechada, a porta da casa, se eu tenho algum lago ou alguma piscina fora do quintal, sempre tem que estar fechada. Então, tudo isso faz com que eu evite o afogamento dessa criança de 1 a 4 anos dentro de casa. Fora de casa, a dica tem 2 palavras: cuidado redobrado. Eu tenho que cercar a piscina, ou seja, a piscina tem que estar o tempo todo cercada, porque a criança, você sabe, você abriu a porta, olhou para o lado, ela escapuliu para o quintal, não tem cerca, cai na piscina, porque ela está atraída pela piscina. E aí ela se afoga, e quando você vai dar por si, a coisa já aconteceu. Então não é isso que a gente quer. Nossa reportagem veio conhecer uma escola de natação em Brasília, que foi a primeira a receber uma certificação de piscina segura pela Sobrasa. Quem nos recebe é este empresário, preparador físico e professor de natação, que já começa a conversa falando sobre prevenção. Para uma criança, os cuidados principais Renato Lacerda, professor que ela de natação. sempre esteja com a supervisão de um adulto. Nunca vá para a piscina sozinho, né? O outro cuidado que precisa ter, principalmente piscinas residenciais, enfim, públicas, é que a piscina seja cercada, para que isso aumente a segurança de todo o ambiente. Pessoa nada em piscina olímpica. A natação melhora a capacidade cardiorrespiratória, a agilidade, a coordenação motora, trabalha todos os músculos do corpo e pode ajudar em uma situação de afogamento. Regra número 1, se alguém se afogar, primeiro a gente se afasta e chama o adulto. Depois a gente procura alguma coisa aqui. Pode jogar uma pedra? Não, é sempre alguma coisa que flutua. Sempre uma coisa que flutua. Combinado? Tatiana tem 2 filhos, de 6 e 3 anos. Eles entraram na natação aos 2 anos. Assim que eles puderam entrar na piscina sozinhos, Tatiana a gente Estrela, encarou servidora que poderia pública. ser o momento de se acostumarem com outras pessoas, terem mais independência na piscina, perder o medo da água e saber também as medidas de segurança. Então esse foi um dos motivos que a gente optou pelos 2 anos, né? Na piscina, a criançada gasta uma energia que dá gosto de ver. Quando tem aula, os meninos ficam felizes e a mãe mais ainda. A gente percebe que mesmo nos períodos mais frios, eles têm mais disposição. Eu percebo que os processos infecciosos, né, diminuíram, dormem bem, comem bem. O dia que tem natação, é todo mundo na cama 8 horas, é muito bom. Quanto mais cedo aprender a nadar, melhor. Mas no caso das crianças, a natação não pode ser vista apenas como uma prevenção do afogamento. Quando você matricula na natação, ela vai aprender uma importante ferramenta para poder ficar um pouco mais à vontade dentro d'água. Mas não blinda contra o afogamento. Pelo contrário, quando você começa a ensinar a criança que a água é lúdica, que dá para brincar, é quando ela, como criança, não tem muito limite. No próximo bloco, Marcela Luiza mostra a atuação de um profissional treinado para evitar afogamentos, o guarda-vidas, e ainda como agir em casos de acidentes. A gente volta já. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. A gente começa o segundo bloco do programa contando Repórter a história Marcela do Luiza, Roberto, Brasília que DF. sofreu um acidente aquático aos 6 anos de idade. Ele havia ido ao clube ver o pai jogar vôlei com os amigos e, em um momento de distração, se desequilibrou e caiu na água. Quando foi resgatado, minutos depois, já estava em parada cardiorrespiratória. Ele passou 3 dias na UTI. A repórter olha para o notebook. Roberto, de que forma esse acontecimento marcou a sua vida? Do acidente, do Roberto incidente Trindade, instrutor de salvamento e resgate. em diante, eu aprendi a nadar, eu me tornei nadador de travessias, eu aprendi a surfar, surfei a América do Sul praticamente inteira, me tornei guarda-vidas, comecei a proteger as crianças do afogamento. Daí eu fui para a área de mergulho, comecei a trabalhar com mergulho livre e mergulho autônomo.
Me tornei um especialista na área de atendimento pré-hospitalar, treinar as pessoas para atendimento de afogados e na área de salvamento aquático e resgate de mergulhadores. Praia cheia de banhistas, dia ensolarado. Vimos no começo do programa que é melhor prevenir do que remediar, mas os cuidados mudam de acordo com o ambiente. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa, toda a piscina precisa ser cercada por grades entre 1,10 m e 1,20 m de altura, e a porta da grade precisa fechar automaticamente. Além disso, toda a piscina precisa ter 2 pontos de aspiração e uma tampa de ralo anti-aspiração de cabelo. E o mais importante, os pais precisam ficar de olho nas crianças. Filha com os pais em piscina. Já nas praias, o cuidado mais importante é com as correntes de retorno. Por isso, a orientação é escolher locais com guarda-vidas e respeitar as bandeiras de sinalização. A vermelha significa perigo. A amarela indica que o banhista precisa ter cuidado e a verde indica que o local está tranquilo para o banho. Rios, lagos e represas representam 75% de todas as mortes por afogamento no Brasil. Por isso, é importante o uso de colete salva-vidas quando for pescar, nadar ou passear de barco. Este bombeiro é especialista em salvamento aquático e explica que em casos de afogamento em piscinas, o ideal é pular de imediato para salvar a vítima, mas em locais como lagos, rios e mares, a orientação é outra. Se a pessoa não tiver o conhecimento... Ramon Lauton, tenente do Corpo de Bombeiros DF. Em ambiente aquático, para ela não pular, ela não tentar se aventurar e tentar salvar essa pessoa. Se ela não tiver conhecimento de como é fazer um nado reboque com a pessoa, ela não fazer, porque ela pode se tornar uma outra vítima. Ligar para o Corpo de Bombeiros é o primeiro passo para tentar salvar uma vítima de afogamento. Mas, enquanto o resgate não chega, ações simples podem fazer toda a diferença. Por exemplo, se possível, retire a pessoa da água e observe a respiração. Se ela estiver inconsciente, faça massagem cardíaca. Mas, se a vítima estiver bem, deixe ela deitada para o lado direito do corpo, como indicam os especialistas, e aguarde o socorro chegar. Nós indicamos aqui uma manobra que a gente utiliza o mnemônico voz, que é o ver, ouvir e sentir. Percebeu que a pessoa não está respirando? Ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros, é a primeira coisa que você deve fazer, e comece as manobras de massagem cardíaca, né? Pessoas se salvam de ônibus em enchente. Agora a gente vai falar sobre vítimas de afogamento em enchentes. O tenente Lauton participou da Operação Petrópolis para tentar achar corpos desaparecidos na tragédia ocorrida no início deste ano. Mais de 200 pessoas morreram. Numa situação de inundação, você vê situações, por exemplo, pessoas dentro de carro, são coisas que você pode aconselhar também, pessoas a subir no teto do carro para tentar ficar salvas. E o Corpo de Bombeiros nós somos treinados a gerenciar essa situação. Com tantas atribuições, o profissional de salvamento aquático é conhecido como guarda-vidas. No início de todos os serviços de prevenção Fábio Contreiras, major do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Os corpos de bombeiros militares adotaram a nomenclatura de salva-vidas, justamente porque essa era a tradução literal dos termos que eram usados fora do Brasil, como nos Estados Unidos, por exemplo. Ao passar dos anos, os estados começaram a observar que a palavra salva-vidas não resumia tudo aquilo que o profissional bombeiro fazia na praia, justamente porque o militar ele também atuava na prevenção, ele não atuava somente no salvamento. E daí surgiu a indicação de guarda-vidas, que é um termo, uma expressão muito mais abrangente, que resume muito melhor o que os bombeiros militares fazem na praia e também os civis, né, que realizam essa função tão importante nas praias do país. O Major Fábio trabalha no Corpo de Bombeiros no litoral do Rio de Janeiro e reforça a importância do guarda-vidas para prevenir o afogamento nas praias. O trabalho dos guarda-vidas são fundamentais, independente da estação do ano. A gente sabe que no verão é onde se concentra a maior estatística de todos os afogamentos que nós temos no país, especialmente aqui no Rio de Janeiro, por ser um estado com bastante turismo, a gente tem esse número triplicado na região ali entre dezembro e março,
que é a nossa Operação Verão, que nós fazemos aqui no Rio de Janeiro. Surfista leva banhista em prancha. Se Aldemir está aqui hoje contando a própria história, é por causa de um guarda-vidas. Há 10 anos, ele se afogou e, por muito pouco, não morreu. Sempre esperei as melhores ondas para fazer o melhor Aldemir desempenho na maior surfista. onda e pegar o maior tubo. E foi saindo de um tubo desses que a prancha foi no céu e com aquela corda, que é a segurança que eu tenho entre o meu corpo e a prancha, que é aquela cordinha, o leash. A prancha foi no céu, voltou e acertou meu rosto. Então eu tenho 3 implantes dentários e uma cicatriz grande aqui no rosto. E dentro dessa pancada eu também sofri uma fratura de crânio. Na viagem para o México, Aldemir conheceu o guarda-vidas Marcos e de cara começaram uma amizade. Acredite, ele foi quem resgatou Aldemir. E aí eu estava segurando ele debaixo de ondas enormes. Marcos Sabia Monteiro, que era um amigo, guarda-vidas. que eu não podia deixá-lo ali, eu tinha que levá-lo até a areia de qualquer maneira. E como por ser um amigo era muito mais difícil, né? Então, mas mesmo assim eu consegui me controlar, consegui separar essa parte, né, da emoção mesmo e ter o sangue frio de fazer todos os procedimentos até ele chegar na areia e até chegar a ambulância. Assim, não foi fácil, mas graças a Deus deu tudo certo. Hoje, Aldemir ajuda outras vítimas de afogamento a superar o trauma, dar a volta por cima e voltar a surfar. Após o ocorrido que mudou a minha vida, que antes eu já tinha montado uma ONG, com projetos sociais numa favela, no Titanzinho, no Ceará, a ONG se chama IPOM, Instituto Povo do Mar, da qual eu fui presidente durante 5 anos. E hoje eu me voltei realmente a ajudar os meus amigos, alunos deficientes físicos, muitos que vieram de acidentes graves, com sequelas. Então hoje eu busco ajudá-los da melhor forma e coloco eles para surfar em pranchas adaptadas. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira mostra projetos voltados para a prevenção do afogamento. Continue com a gente, voltamos já. Vinheta de transição. No Centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No Centro, Repórter Justiça. Quando o assunto é água, cautela nunca é demais. O afogamento pode acontecer da forma mais inesperada com qualquer pessoa, independentemente da idade ou, digamos, da habilidade com a água. Às vezes, o que parece inofensivo é onde está o perigo. Maria sabe bem do que a gente está falando. Escuta o depoimento dela. Nós estávamos no passeio, né? Eu, meu esposo e meu filho, quando Maria eu Santos, entrar na costureira. piscina. Eles já estavam lá. Em seguida, vieram alguns jovens pulando na piscina, um atrás do outro, e isso, com o impacto da água, me fez ir para o fundo da piscina. E quando eu procurei o chão, não achei. E daí comecei a me debater e entrei em pânico, né? E comecei a engolir água pelo nariz, pela boca. O marido estava pertinho, a mais ou menos 2 metros de distância, e quando viu ela se debatendo na água, acredite, pensou que era brincadeira. E cá entre nós, isso é mais comum do que a gente imagina. Aí o desespero aumentou. Quando eu olhei para a borda da piscina, vi um jovem sorrindo e ele estava olhando em minha direção e sorrindo. E eu comecei a dar sinais fortes para ele. Eu olhei bem no olho dele, dei sinais de que eu estava precisando de ajuda. E graças a Deus ele entendeu o meu sinal, me deu a sua mão, né? Estirou a sua mão e eu ali segurei a sua mão e no impulso fui direto à borda da piscina. E graças a Deus não cheguei a ficar inconsciente, ficou apenas o trauma muito forte. Se tivesse um guarda-vidas de olho nos banhistas, o susto seria menor. Aliás, muita gente já passou por uma situação parecida. Há uns 25 anos, na Praia da Barra, Roberta Bença, advogada. eu estava com um grupo de amigos, eu entrei no rodamuinho e ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Imediatamente o guarda-vidas veio, já perguntou, você é paulista? Eu já sabia, né? E aí, enfim, me salvou. Quer dizer, é justamente esse olhar, essa apuração desse olhar sobre os riscos que a pessoa profissional tem e que o cidadão comum não tem. No bloco anterior, a repórter Marcela Luiza mostrou os principais cuidados que os banhistas devem ter nas praias, rios e lagos. Mas antes de tudo isso, é preciso ter respeito com a natureza e conhecer os limites do próprio corpo.
Essa conscientização é um dos objetivos da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que de forma lúdica cria desenhos animados para educar a população. Se liga aí. Nunca superestime a sua natação. Se você não tem certeza se vai conseguir nadar ou se não conhece a praia, não abuse. E quando você vir alguém se afogando, não tente bancar o herói. Chame um guarda-vidas ou peça ajuda de outras pessoas. Prevenção de afogamento na praia e na água doce. Evite competição de trancar a respiração embaixo d'água. O banhista fica roxo. Boias e outros equipamentos infláveis passam uma falsa sensação de segurança. Eles podem furar, virar a qualquer momento ou serem levados pela correnteza. Prefira um colete salva-vidas. Quando a gente fala que a coisa mais importante é a pessoa olhar para o risco e olhar para dentro de si, entender aquela relação entre a competência aquática e o risco, isso é basicamente educação. Ou seja, eu preciso educar as pessoas para que elas consigam ter essa visão sobre o risco e sobre a sua capacidade física. Imagem aérea. Multidão em Gramado próximo a um lago. É nessa vibe positiva pra cima que a gente mostra agora outra iniciativa de prevenção de afogamentos. Esses jovens são escoteiros do mar, uma das vertentes do escotismo. Eles fazem atividades no litoral, rios e lagos e aprendem a explorar os ambientes aquáticos, preservando a natureza e com segurança. É um trabalho, assim, de longo prazo. Marco Bertoli, desde criança, né, até o adulto, e é feitas aplicações diretas numa formalidade de segurança. Né? Nós temos aí, toda vez que tem que fazer qualquer tipo de atividade, há uma preparação. Nós usamos a nossa prática da técnica dos 3 P's, né? Que é a prevenção, preparação e programação. Prevenir é salvar. É responsabilidade de todos. E algumas empresas já perceberam isso. Em Taguatinga, no Distrito Federal, esta agência de marketing decidiu promover para os funcionários um curso básico de primeiros socorros. O conhecimento nos faz... Estevão Aguiar, socorrista do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Na hora de imprevisto, na hora de um acidente, certo? Quando eu sei o que eu posso fazer, eu tenho um mínimo de segurança para agir, tá? Hoje o curso é voltado para a prevenção de afogamentos com crianças. Olha só, a criança tem a cabeça maior e mais pesada em relação ao corpo dela. Então, quando uma criança vai na curiosidade para ver na beira da piscina, a tendência dela cair é muito grande. Porque boneco cai. Ela é muito pesada. Além de simular uma situação de afogamento, o instrutor ensina como agir quando uma criança é retirada da água desacordada e o resgate ainda está a caminho. A gente aproveita para lembrar que nesse tipo de situação é preciso ligar para o Corpo de Bombeiros. É o 193. Vou esticar o meu braço e vou iniciar com os 2 dedos aqui no centro do peito do bebê. Até a chegada do socorro. Até a chegada do socorro. Eu posso deixar assim ou posso deixar assim, certo? Ensinamentos que Patrícia vai levar para a vida. Hoje, Patrícia Catanhede, com assistente tantas de marketing. facilidades, eu acho que as crianças ainda estão mais inteligentes, a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível para não acontecer esses acidentes domésticos, né? Até porque criança cega. Então, eu acho que todas as mães, babás, todo mundo que tem contato com uma criança tem que ter um curso desse para iniciar os primeiros socorros. Hannah conta que a filha recém-nascida foi vítima de afogamento e se na época ela tivesse todo esse conhecimento, agiria diferente. Eu fui dar um banho também e eu afoguei ela Ana na banheira. Carla Oliveira, gerente de operações. Foi um pouquinho mais grave do que eu imaginava. Eu estava sozinha em casa com ela. Ela tinha, na verdade, 1 mês e pouquinho. E realmente ela chegou a afogar mesmo, de desmaiar, de não ter mais os sentidos, de ficar bem roxinha, de não chorar. E naquele momento, 15 anos atrás, eu não sabia absolutamente nada. Então eu morava em uma casa de andar, eu fiquei desesperada com ela, já afogada e andando de um lado para o outro, não conseguia falar com ninguém. A filha se recuperou e, por sorte, a história teve um desfecho feliz. Hoje, Hannah e toda a turma sabem que a informação é o instrumento mais poderoso para prevenir acidentes. O mínimo que fizer vai ser a diferença entre um óbito e uma vida salva. Helicóptero de salvamento em praia. Guarda-vidas corre na areia.
banhista nada com boia perto dele. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue o nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima! Créditos finais. Produção Marcelo Luiz e Cartão. Reportagem Leonardo Ferreira e Marcelo Luiz. Edição de texto Leonardo Ferreira. Cabelo e maquiagem Eliana Brandão. Cinegrafia Jeff Martins, Lázaro Filho e Luiz Guilherme. Assistência técnica Kleber Leite e Paulo Paz. Edição de pós-produção Thiago Lopes. Videografismo Lucas Matias. Núcleo de programação Rosa Oazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávio Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça, 20 anos.